passa. Então vale a pena. Olá. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, OMS, idoso é todo indivíduo com 60 anos ou mais. O Brasil tem mais de 28 milhões de pessoas nessa faixa etária, número que representa 13% da população do país. E segundo o IBGE, esse percentual tende a dobrar nas próximas décadas. Envelhecer é um direito social, garantido pelo Estatuto do Idoso, que nasceu com o objetivo de garantir um envelhecimento digno e saudável para a população. E para falar mais sobre esse assunto, eu recebo no estúdio da TV Alesp a doutora Carla Gutchov, que é fisioterapeuta especializada em gerontologia e cuidados paliativos, o doutor Aurélio Melo, que é psicólogo especializado em psicologia do envelhecimento, e Marlene Querubim, que é empresária circense e fundadora do Circo Espacial. Bom, sejam bem-vindos, obrigada pela participação de vocês aqui na TV Alesp. Obrigada. Obrigado. Bom, para começar o programa, como eu bem mencionei aqui na entrada do programa, o Estatuto do Idoso vem justamente para garantir os direitos, o bem-estar, a qualidade de vida dos idosos da população. Eu queria abrir o programa perguntando para cada um de vocês, qual que é a visão de vocês nesse sentido? No entendimento de vocês, o Estado, a sociedade tem de fato garantido esses direitos, essa qualidade, esse bem-estar na prática? Eu vou começar perguntando para a doutora Carla. Bem-vinda, doutora. Obrigada. Sim. Faz 8 anos que eu sou formada em gerontologia e eu percebo como cresceu. Então, os postos de saúde têm muitos grupos. Por exemplo, a queda é o principal vilão da geriatria. Então, a gente tem grupo de fortalecimento, a gente tem grupo de equilíbrio. A Universidade Paulista também tem grupos de promoção à saúde. E aí, esse idoso, ele está entrando na velhice mais satisfeito. O idoso está aprendendo desde o envelhecimento, com 60 anos, que ele pode envelhecer bem. E que a idade é só uma consequência, mas tem os ajustes que podem ser feitos. Certo. Doutor Aurélio, bem-vindo, obrigada pela sua participação. Obrigado. Doutor, você que é então responsável aí, tem uma especialidade voltada ao envelhecimento, está muito próximo dessa realidade, certamente tem pacientes que já estão na terceira idade. Qual que é a sensação que o senhor tem nesse sentido? O idoso tem sido respeitado, ele tem um bem-estar, uma qualidade de vida hoje no nosso estado, no nosso país? Como a doutora Carla disse, a gente percebe que os direitos do idoso, a pessoa idosa ou a pessoa velha, que eu não vejo nenhum problema em usar esse tipo de adjetivo também, ela vem sendo aos poucos mais inserida na sociedade, não é? A gente coordena um programa de mestrado profissional em psicogerontologia, psicologia do envelhecimento, no Instituto Educate. E a gente tem observado, através da pesquisa dos alunos mestrando, que aos poucos a sociedade começa a reconhecer o lugar do velho na sociedade, não é? Quer dizer, existe um conjunto de leis, se fala mais nisso na mídia, mas a cultura ela leva um tempo para isso se modificar. E a gente também tem valores que muitas vezes trabalham de forma negativa, né? Muitas vezes a questão da estética, da promoção da saúde. Então, muitas vezes o envelhecimento ele é visto em oposição a essas questões. Então, na minha visão, requer ainda um tempo para que seja visto de uma maneira mais positiva a questão do envelhecimento de um modo geral. Certo. Marlene, bem-vinda. Quero saber a sua opinião também, mas quero te conhecer um pouquinho. Queria que você contasse também para a gente um pouco da sua história. Você é empresária do ramo circense, inclusive no circo existem muitos profissionais da terceira idade. Conta um pouquinho para a gente como que é essa experiência. Na verdade, a minha visão da sociedade com relação ao idoso, que agora também sou uma idosa, é que ele tem avançado, principalmente no entretenimento e na cultura, esses idosos estão participando mais, tanto como público, como eles atuando nas áreas, né? No circo, nossos idosos são chamados de mestres, né? Inclusive, eles são os responsáveis por passar para as novas gerações os saberes. Então, no circo, nós temos discutido isso há muito tempo. Essa convivência entre os mestres e os jovens faz muito bem, tanto para o jovem como para o idoso. Eu também tenho observado, frequentando outras áreas da cultura, da dança, do teatro, da música, que o idoso tem participado mais
com mais frequência. Mais Então, ativamente. Atuando, né? E visto que algumas companhias hoje internacionais, aí vou falar um pouco mais do circo, têm aceitado o idoso no picadeiro, porque nós tínhamos uma cultura no Brasil de não aceitar o idoso fazendo suas habilidades no picadeiro, porque achava aquilo esteticamente não agradável. Mas com a mudança do tempo, nós mesmos fomos ampliando essa participação, né, do idoso no picadeiro com muito carinho, com muita dedicação, mostrando que ele também pode atuar até 80, 70, 80 anos no palco, né? Então, eu tenho visto que existe toda uma preparação para receber esse idoso e o circo para o outro lado, né? Nós temos algumas atividades em escolas de circo permanente que nós fazemos a fisioterapia do idoso através de técnica circense. Então, esse idoso vai fazer malabares, que faz muito bem, vai fazer outras técnicas, porque isso também incentiva ele a continuar exercitando e promovendo o bem-estar do idoso. Isso faz muito bem para ele, tanto a parte física quanto emocional, né? Se manter aí na atividade, acaba sendo algo positivo. Desculpa, o trabalho de equipe, inclusive, né? Porque o circo tem essa característica de quando vai fazer uma atividade em conjunto, de ter um trabalho de mais pessoas junto. E isso faz bem para o idoso. Eu acho que o doutor pode até falar um pouquinho mais sobre isso. Essa convivência, esse dividir os saberes é importante. Certo, a gente vai falar mais sobre esse assunto, mas eu queria fazer uma pergunta para o doutor Aurélio. Doutor, uma pessoa que viveu muito, um idoso, quer dizer, ele pode viver uma série de crises por uma série de razões, né? Mudanças físicas, orgânicas, perdas cognitivas, o processo de luto também. Então, uma pessoa que chegou numa idade avançada é uma pessoa que muitas vezes perdeu muitas pessoas ao longo da vida. Quer dizer, são coisas que vão se somatizando e essa crise chega uma hora que ela pode chegar neste momento, né? Do ponto de vista da psicologia, como que vocês podem ajudar uma pessoa nesse processo? Como preparar esse emocional para que a pessoa consiga realmente chegar numa idade avançada e manter essa alegria de viver, essa vontade de praticar um esporte ou participar de um circo, por exemplo, porque não é só a questão física da pessoa, mas a questão emocional, se ela realmente está motivada em participar de algo de convívio social e etc. Como que é isso, doutor? A primeira coisa é fazer essa pessoa perceber o possível adoecimento dela, o possível entristecimento dela, né? Se ela perdeu um pouco o sentido das coisas, se ela vem muito desanimada, como você disse, à medida que a gente vai vivendo, as perdas vão se avolumando. Isso é uma realidade. Existe um fenômeno na velhice que é muito duro, que se chama viuvez. É uma experiência bastante difícil. Então, cabe ao trabalho do psicólogo ajudar o indivíduo a entender o que ele está passando, entender o que ele está vivendo e ajudá-lo a buscar um sentido para tudo isso, né? A gente trabalha com a ideia também de que esse sentido é algo muito particular, é algo muito dele, que se faz ao longo da vida. Não se trata de algo estabelecido fora ou de valores socialmente aceitos, que na nossa experiência a gente vê que é justamente isso a causa do sofrimento. O indivíduo muitas vezes busca um padrão, né? Ele tem que seguir um padrão, ele tem que fazer o que as pessoas estão fazendo. E na velhice muitas vezes isso se torna difícil. Então ele se isola, ele recua, ele se sente nadando contra a corrente. Então o trabalho psicológico é de fazer ele entender o momento de vida que ele está vivendo, aquilo que é possível, aquilo que ele tem que aprender a abrir mão, porque a gente também tem que aprender a abrir mão de algumas coisas, né? A gente tem que fazer escolhas e quem escolhe perde, né? Você ganha algumas coisas, mas você perde outras, né? Então vai um pouco por aí. É bacana que a família encaminhe esse idoso para um processo terapêutico, alguém que possa ouvir essa pessoa. É indicado, doutor? A família ela é muito importante nesse processo, né? Então, o que a gente espera, primeiro é que a família ouça esse idoso. Pergunte para ele o que ele quer, o que ele está sentindo, o que está acontecendo com ele, né? Não que ela escolha por ele, né? E ela tem uma participação importante. Agora, a gente sabe também que as pessoas trabalham muito hoje, as pessoas têm pouco tempo, né? Então, aquele cenário familiar que você tinha aí décadas atrás, ele se modificou bastante,
né? Então, é preciso ajudar o idoso a ter a sua autonomia para que ele não dependa também das pessoas, da família. Certo, a gente vai falar mais sobre Claro. isso. Eu tenho um dado aqui da Pesquisa Nacional de Saúde que diz que 17,3% dos idosos apresentam limitações funcionais para realizar atividades instrumentais de vida diária, ou seja, tarefas que são do dia a dia, né? Então, fazer uma compra, administrar suas finanças, tomar um remédio, utilizar um meio de transporte, às vezes até pegar o telefone para fazer uma ligação, enfim. São muitas as limitações que a idade acaba trazendo. Eu queria perguntar para a doutora Carla como que a fisioterapia pode ajudar nesse sentido, até de fortalecimento, para que esse idoso se mantenha numa atividade, ele consiga se fortalecer, para que ele tenha mais facilidade para fazer essas atividades que são aparentemente tão simples para a gente no dia a dia. A gente sempre fala na gerontologia o que é tomar banho. A gente acha uma coisa simples, mas a gente já parou para analisar quando a gente vai tomar banho? Como a gente complexo? tira a roupa, toma banho, aí na hora de tomar banho é a cabeça, é o corpo, é o pé. Isso requer o quê? Equilíbrio. Quando você termina de tomar banho, você tem que se secar. O geriatra sempre fala, passa creme, porque a pele fica mais seca. Você passa o creme e aí você vai se vestir. E normalmente quando eu entro na casa de um paciente, a primeira pergunta é, como está sendo o banho? Porque não adianta eu pensar que ele não está administrando a vida financeira dele se o banho para ele está difícil. Então, se o banho está difícil e a gente conseguir organizar isso, organizar ele comer. E como a gente consegue fazer isso? Com fortalecimento, principalmente. Antigamente, o idoso tinha que ficar sentado, tinha que ser magrinho e não podia fazer nada. Hoje, a gente mostra que músculo é vida. Quanto mais musculatura fortalecida ele tiver, ele vai sentar melhor, ele vai no mercado. E, principalmente, ele vai viver sem depender das pessoas. Depender de alguém não é ruim, mas é chato, né? Porque é aquela história daqui a pouco. Então, a fisioterapia, ela entra totalmente funcional. Então, a gente sobe escada de prédio, a gente senta e levanta, agacha, pega. Para esse idoso se sentir hábil, para esse idoso não ter o medo de cair. Por quê? Sempre algum colega morreu de uma queda. Então, eles têm medo de cair. Então, a partir do momento que a gente trabalha fortalecimento e equilíbrio, a gente vai deixando ele mais ativo na sociedade. E assim, o senhor vai no mercado, não importa que antes era meia hora e agora o senhor faz em 1 hora. O importante é o senhor ir. É o senhor administrar a sua própria vida. Então, principalmente exercício resistido para o paciente idoso. Então, é muito importante incentivar isso, né? Porque como você mesmo mencionou, algo importante, o idoso tem medo de sofrer uma queda, principalmente se ele já sofreu uma queda uma vez. Então, se ele já era mais sedentário, de repente ele já está mais enfraquecido, ele sofre uma queda, e aí ele consegue se recuperar, ele tem medo de sofrer uma nova queda, e aí ele fica mais sedentário, quer dizer, é um ciclo vicioso que precisa ser quebrado, né, doutora? Muitas vezes esse paciente cai, não tem uma queda, mas ele tem a síndrome da pós-queda que a gente necessita da psicologia, que é o que acontece, ele tem medo de ficar em pé, ele tem medo de andar, e com tudo isso a gente tem perda de massa muscular. Porque com o idoso, quando ele entra no hospital, ele já começa a fisioterapia motora. Por quê? O processo de hospitalização, ele tem perda da massa muscular. Então, esse paciente era ótimo e ele vai sair depois de uma infecção urinária, que é uma coisa simples, péssimo. Ele mexe com o emocional, o emocional e o físico mesmo, né? O paciente fica mais restrito ao leito, ele vai estar num quadro infeccioso, vai vindo outras complicações. Mas, assim, o fortalecimento, a gente está cada vez certo do que, como é fundamental, pensando principalmente nos nossos longevos, que são os pacientes acima de 80 anos. Eu tenho um paciente de 104 anos que ele faz tudo. Tudo bem, ele demora mais, o banho dele é 2 horas, mas ele consegue realizar. Por quê? Ele faz exercício resistido de 2 a 3 vezes na semana, que é o que é aconselhado pelo American College, que é 2 a 3 vezes por semana. Isso, o exercício resistido. E aí a gente tem o exercício resistido, que é o pezinho, e tem a parte aeróbica, que seria o quê? A caminhada. Então é importante fazer 150 minutos de exercício aeróbico por semana. E aí você pode distribuir como você acha melhor, fazer meia hora todos os dias e também fazer o exercício resistido. Porque a gente trabalha aí na parte cardiovascular e trabalha na parte da musculatura. E a gente tem opções também, né? Parques, locais onde os idosos podem realmente caminhar.
A gente tem alguns locais também que tem aquelas academias para idosos, Sim. né? Que acaba sendo também uma opção aí para que o idoso, de repente, não tem condição de investir numa academia, ele tem essa opção também. Acaba sendo muito importante, né, doutor, esse incentivo. Eu quero até aproveitar a fala da doutora Carla. Ela está dando alguns exemplos aí, que ele é capaz de fazer, só que no tempo dele. O que é difícil, às vezes, para as pessoas entenderem, no caso aí a família, é que as pessoas, elas têm ritmos diferentes ao longo da vida, não é? A gente, às vezes, não tem paciência com as crianças, porque elas têm um modo de funcionar, de agir, um tempo próprio. E a mesma coisa acontece com o idoso. Então, queria pegar esse exemplo que a doutora falou aí. O idoso, ele tem o tempo dele. Então, ele pode fazer muita coisa, mas é no tempo dele, é na forma dele. Isso que às vezes é difícil para a gente, entender as diferenças entre as pessoas, né? É verdade. Acho que é bacana essa reflexão também para a gente pensar sobre isso, porque, como você disse, né, a correria do dia a dia, esse formato de família já não é mais como antigamente, as pessoas estão também num ritmo frenético e às vezes acaba passando batido, né, o idoso que está do seu lado. Até uma história muito marcante que eu nunca me esqueci. A vizinha da minha avó era uma velhinha bem velhinha, tinha lá para os seus 90 e poucos anos. Eu encontrei ela no shopping, quando eu era criança, eu cumprimentei ela. Depois ela foi chorando falar para minha avó, ela falou, nossa, eu me sinto tão invisível, sua neta veio, me cumprimentou, falou comigo. Eu senti que alguém me enxergou ali naquele shopping, no meio de tanta gente. Aquilo foi uma coisa que me marcou, porque eu falei, gente, as pessoas realmente chegam numa certa idade que elas, justamente para elas não conseguirem acompanhar esse ritmo das pessoas, até de conversa, de interação, elas acabam se sentindo invisíveis, né? Então, acho que é importante essa reflexão, né, doutor? Porque às vezes as pessoas não pensam que podem estar fazendo uma pessoa se sentir dessa maneira, né? Acho que a escuta, né, é fundamental para quem é o idoso, porque às vezes a família não dá... ele gosta de fazer dança, ele não gosta de fazer caminhada. Então, acho que esse ritmo que deve ser respeitado. Por exemplo, eu vejo muitas, né, no circo mesmo, a gente tem uma convivência muito fechada, porque a gente viaja de cidade em cidade com todos do circo. Então, são várias famílias. Eu já cheguei a viajar com 35 famílias. Então, esse idoso, talvez a gente tenha uma escuta maior por causa das gerações. Então, como por essa proximidade. Exatamente. Também, né? Então a gente observa mais. Esse gosta mais de andar, esse gosta de dançar, esse gosta de pintar, esse gosta de bordar. Você entende? Eu acho que essa escuta é fundamental na família. Para poder direcionar realmente Isso. a melhor atividade, o melhor caminho, né? Exatamente. E Marlene, me fala uma coisa, como que é o processo de direção, né, de um personagem na terceira idade? Tem uma preparação diferenciada? Conta pra gente um pouquinho essa experiência. Sem dúvida, a gente faz uma preparação física, né? Porque o circo sempre tem muitas sessões, né? Então o idoso tem que ter essa resistência, né? Normalmente nós temos aí inclusive paradistas que foram para o Gold Talent com 80 anos, 2 paradistas mundiais que ganharam lá. E a gente observa que ao longo do tempo ele vai perdendo algumas habilidades, né, algumas resistências, mas ele vai ganhando outra, porque ele já teve essa preparação ao longo da vida. Como no circo é feito muito exercício, exceto o palhaço que tem essa característica, que todo mundo vê já o palhaço começar jovem e ir até 80, 90 anos em atuação, ele também precisa de uma resistência física. Só o fato de entrar no picadeiro, de sair, né, várias vezes, isso vai dando para ele uma certa independência física, né? E eu também, como diretora, eu tomei muito cuidado sempre quando tem um idoso para justamente ter esse respeito. Porque muitas vezes os jovens eles são muito afoitos, tem aquela rapidez de sair, entrar no palco, e às vezes, tá vindo ele aí, vamos ter que esperar um pouco, né? Vamos tocar a sineta que eles brincam, né? Então, a gente costuma mostrar isso. Olha, você tem que ter esse respeito, porque tem todo um saber atrás disso, né? Mas eu acho que a gente tem uma felicidade, tem essa vantagem de ter essa convivência maior, né? E ter um respeito maior. E, por outro lado, quando eu vejo o idoso vindo para o circo com as crianças, é ele que ensina a criança a amar o circo. Essa memória afetiva do idoso. Olha, eu fui com o teu pai, agora estou vindo você, que é meu neto. Então, a gente tem um profundo respeito, porque a gente vê que o idoso tem essa memória afetiva com as coisas simples, principalmente. E o circo tem essa coisa geracional, né? A pessoa nasce no circo, passa a vida inteira no circo, apaixonada pelo circo, então é uma coisa que vai sendo
passado de pai para filho, vamos dizer assim, né? Exatamente, nessa convivência diária, esse amor, né, que a gente passa para os filhos, passa para os netos. Então, vai acontecendo naturalmente. E talvez isso sirva de exemplo para as outras famílias, que vai acontecendo essa união das gerações com esse respeito. Eu aprendi isso com meu avô, né? É uma coisa muito, muito bonita isso de ver, de aprender, de viver essa experiência. E eu acho que a gente não pode esquecer que as pessoas também não gostam de ver o pai envelhecendo, porque elas têm medo, né? Elas têm medo de perder. Então, muitas vezes eu chego na família, a família quer que eu faça um milagre daquele paciente que tem 100 anos. E o paciente fala assim, não, eu só quero conseguir ir no banheiro sozinho. E aí você escuta o que a família espera e a Expectativa, família... né, da família. versus realidade. E aí você olha que aquele filho tem 70 anos também. Então, é um idoso cuidando de outro idoso, né? Então, o medo, quando ele olha o pai, é olha o que eu estou me tornando. E aí eu acho que isso é muito difícil, o doutor pode até complementar, isso é difícil. Então, peraí, eu vou me manter distante algumas vezes porque eu não quero enxergar a realidade que eu posso perder. Então, a gente tem que ter esse jogo de cintura, muitas vezes, no domicílio físico, quando entra, porque a gente acompanha até o final da vida aquele paciente e muitas vezes tem que organizar aquela família junto para o que está acontecendo. Eu acho que isso é fundamental. Sim. Isso que a doutora fala realmente é muito fundamental, né? O apoio familiar em relação a esse processo de envelhecimento. Como ela fala, uma pessoa que tem um pai de 100 anos, ele também é um idoso porque ele tem 70. Quer dizer, estão todos ali caminhando para o mesmo lugar, né? Como que a psicologia pode auxiliar nesse processo, doutora, assim, de acolhimento, desse entendimento também? Como que é? Esse é o caso de negação, né? Então, a gente vive negando, né? Então, ela está dando um exemplo de alguém que está negando que o pai, ele envelheceu, porque a gente, quando envelhece, tem limitações. É muito difícil para a gente, né? Talvez ele mesmo não se dê conta que ele também está envelhecendo e que siga o caminho do pai. Isso me faz lembrar um caso também de uma senhora de 107 anos, numa instituição de boas condições, e todos os funcionários da instituição, os profissionais, ficavam indignados porque que o filho não a visitava. Afinal de contas, ela tinha 107 anos, era uma pessoa lúcida. Poxa, mas esse filho nunca vem aqui. Até que um dia se organizaram, fizeram um esforço e conseguiram contatar o filho. Só que descobriram que o filho... ele tinha 87 anos, ele não tinha a mesma condição dela, ele não tinha a mesma saúde. Quer dizer, ele também era muito idoso. difícil, era muito difícil para ele visitar a própria mãe, né? Então, eu acho que o papel da psicologia é fazer, aí entra um papel também educativo, de educação da sociedade, de fazer a gente aceitar nossas limitações. Numa sociedade extremamente competitiva, que fala em performance, que fala em superação, então às vezes fica difícil a gente entender essas questões do envelhecimento. Ora, nós vamos envelhecer, nós temos, como a minha colega aqui falou, a gente tem que descobrir outras habilidades, né? Aliás, eu acho que o circo é um universo à parte, porque é da arte, do lúdico, da brincadeira, né? Então, quer dizer, esse é um outro processo, Que une um processo todas as incrível. coisas em uma só, é incrível, né? É um processo incrível. Agora, o mundo do trabalho, da competição, o mundo do mercado, ele é mais cruel, né? Então ele fala muito em performance, em superação, como eu havia dito. E às vezes é difícil para as pessoas aceitarem esse processo. Eu acho que cabe à psicologia e conscientizando as pessoas das suas escolhas, dos seus limites, né? De outras possibilidades. Né? Quer Eu estava complementar, fazendo um Marlene? comentário a respeito disso, inclusive, estava falando sobre a morte, né, sobre o envelhecimento. Nós, do circo, lidamos com a morte muito de frente, porque os nossos números são de risco. Então, cada apresentação... É um risco. É um risco, você está preparado para entrar, pode acontecer um acidente e você cair. Então, desde jovem, nós preparamos todos os nossos artistas que a morte é iminente, ela pode acontecer. Você vai tomar todos os cuidados, toda a segurança técnica disponível, mas você está se arriscando. Ali é um lugar onde há um risco iminente de morte. Então, talvez por isso que o nosso idoso ele tenha mais essa consciência. Um preparo diferente. Esse preparo vamos dizer diferente, assim. eu acredito que seja isso. Enquanto eles falavam, eu estava aqui pensando, analisando. Né? Eu acho que talvez seja isso.
E até uma curiosidade minha, agora mudando um pouquinho de assunto. Acontece muito acidente no circo, Marlene? Como que Olha, ele é um risco, né? Porque a gente não fica sabendo, É, né? Assim, sim, muita- porque assim, existem vários níveis de acidente. Existe aquele acidente que lesiona um membro teu, você pode quebrar um pé, quebrar um braço, ou alguma coisa assim. Existem os mais fatais, né? Que são principalmente os números de altura, né? Globo da morte, trapézio, né? Dobro trapézio, tecido, essas coisas são realmente muito perigosas, né? A pessoa não tem a noção de quanto é perigoso se a pessoa não estiver preparada psicologicamente e fisicamente. Porque muitas vezes você está fazendo um número de altura e você esquece uma sequência. Então não foi um erro do aparelho, foi um erro da pessoa no executar o exercício. E acaba tendo uma queda, às vezes ela pode ser uma queda simples como uma queda fatal. E nós preparamos todo mundo, todo dia para isso. Todos os nossos artistas, nossos funcionários, que a gente tem que ter um olhar muito, né, cauteloso na execução de todo o trabalho, seja ele do trabalho técnico ou trabalho artístico, para evitar, né, o acidente. Mas ele ocorre, então se ele ocorre, a gente tem que estar preparado. Com certeza. Existe um trabalho psicológico com... Vocês têm profissionais que acompanham o trabalho de vocês lá? Temos, inclusive a doutora Suara Bastos, que é uma psicóloga que tem acompanhado vários trabalhos no circo exatamente para isso. Tanto o acompanhamento da questão do atendimento geral, dos problemas de famílias que tem, né? Como o trabalho também com o artista, né? Por esse lado de dar todo o apoio, né? Então a gente fez um trabalho junto, inclusive agora estamos lançando um livro em agosto, que é voltado para uma outra especialidade que nós temos dentro do circo, que é justamente as oficinas, que a gente tem estudado de que maneira também fazer essa oficina com o idoso, né, de que maneira a gente pode ajudar o idoso, né, preparando ele, inclusive o idoso do circo e o idoso público, né? Certo. Eu tenho um dado aqui também que eu queria compartilhar, que diz que em 2043, 1/4 da população deverá ter mais de 60 anos, enquanto a proporção de jovens até 14 anos será de apenas 16,3%. Quer dizer, me chama muita atenção esses números, a gente vê que o Brasil realmente está nesse processo de envelhecimento, a gente sabe que em muitos países na Europa existe uma predominância aí da população idosa e o Brasil ainda não, mas está caminhando para isso, né? Justamente porque as pessoas hoje em dia estão tendo menos filho e com as tecnologias, com tudo que vem surgindo, a expectativa de vida das pessoas acaba sendo muito maior. Então, em vista disso, acho que a gente tem que realmente ter um olhar para isso e se preparar, né, para acolher essa população. Eu queria perguntar para a doutora Carla, o que ela acha, como profissional, né, o que falta na cidade, o que a gente tem, o que falta na cidade de São Paulo, né, vamos usar como exemplo, para garantir melhor acessibilidade aos idosos. A gente tem que melhorar muita coisa, né? Tem muitas vezes que eu chego na casa de um paciente e não tem rampa, e esse paciente é cadeirante. Então, toda vez que ele vai sair, ele tem que sair pela garagem. Então, isso se torna difícil. Então, assim, como a gente vai estar preparado para esses pacientes, a gente pensa em promoção à saúde. Então, cada vez mais grupos, então grupos em parque. Esse idoso que está envelhecendo, o idoso de hoje, de 60 anos, ele está envelhecendo com uma outra visão. Uma visão da alimentação, uma visão da parte do exercício físico, uma visão da parte emocional. Então, peraí, se eu não estou legal, o que eu posso fazer? Se eu estou triste, se eu estou ansioso, eu posso procurar psicologia, eu posso procurar também o psiquiatra, que eu acho que era o que a gente não tinha. Então, a gente está se preparando em todas as formas. A cidade precisa, sim, de uma estrutura física. Então, as calçadas precisam passar mais segurança para esse paciente. Muitas vezes, o paciente não dá uma volta no quarteirão porque não tem condição, ele tem medo. Se esse paciente tem um andador, por exemplo, ele não vai conseguir. Então, assim, os lugares têm acessibilidade, não um banco, mas todos. Não só um mercado, mas todos. Então, a cidade de São Paulo fala a mesma língua. Quer dizer, a gente precisa ainda melhorar muita coisa. Muita coisa. Em relação à infraestrutura, acessibilidade. Tudo. O jovem de hoje entender o idoso, então entender que ele vai demorar um pouquinho mais para dar o troco. As pessoas têm a consciência, as pessoas vão ter consciência quando elas encontrarem um número maior de idoso na rua. Quando as pessoas perceberem que esse idoso ele sempre tem o que ensinar. Né? A partir do momento que a pessoa envelhece, ela envelhece com uma bagagem, tem bagagens que não mudam. Né? O caráter, ele vai ser sempre caráter, em 2040, em 2050, a honestidade, o idoso trabalhador. Então, assim, quando esse idoso estiver cada vez mais inserido, sim, eu tenho muito o que ajudar, eu posso continuar no mercado de trabalho, eu acho que a gente só tem a ganhar. A gente vai falar mais sobre esse assunto no segundo bloco.
programa em discussão vai para um rápido intervalo, não saia daí, a gente volta já já. O programa em discussão está de volta e o tema de hoje é idosos no Brasil. Bom, no primeiro bloco eu tinha fechado o primeiro bloco com um dado, eu vou repetir esse dado para a gente continuar nesse assunto, né? Então, existe uma projeção, um estudo que diz que em 2043, um quarto da população deverá ter mais de 60 anos, enquanto a proporção de jovens até 14 anos será de apenas 16,3%. Então, como eu bem disse, a gente está nesse processo de envelhecimento e a gente tem que se preparar justamente para realmente oferecer essa qualidade de vida, esse bem-estar para os idosos. Eu tinha perguntado para a doutora Carla a opinião dela a respeito, né, da infraestrutura, de como que a cidade de São Paulo pode melhorar em relação a isso. Eu queria passar a bola agora para a Marlene. Qual que é a visão dela sobre isso? Como que a gente pode se preparar melhor? Como estamos agora? Você, como empresária do circo, está sempre viajando, conhece vários lugares. Qual que é a sua visão sobre isso, Marlene? Eu acho que nós melhoramos bastante, mas a minha memória afetiva, eu me lembrei que há 30 anos atrás eu fiz uma excursão pela América Latina e quando eu cheguei no Uruguai eu me choquei, porque lá tinha muito idoso e o Brasil naquela época não tinha. Então, onde você ia tinha idosos, né? Assim, de 60, 70, 80 anos, em lanchonete, em restaurante, nos parques públicos. E eu vi aquele idoso muito feliz, ele sempre com muita companhia. E depois na Argentina também eu pude observar isso. Então, e na época eu achava, meu Deus, a gente não via isso no Brasil, as pessoas saindo. E eu, de 2 anos a 3 anos para cá, eu tenho observado que também está criando um hábito do idoso ter essa confiança de ir para os lugares e não se sentir ridicularizado. Porque antigamente você ia para algum lugar, você achava estranho um idoso estar ali jantando com 2 mulheres idosas, dois homens idosos, era uma coisa que causava uma estranheza, né? Eu acho que eu tenho visto cada vez mais esse hábito de se tornar comum e as pessoas têm esse respeito de abrir uma porta para a pessoa entrar, de facilitar o trânsito, né? De essa oportunidade de ter uma interface entre as pessoas que estão ali e o idoso. Isso eu tenho observado nas casas de teatro que eu frequento, nos lugares de shows, no próprio circo. Eu acho que São Paulo está se preparando. Né? A gente tem feito muito treinamento com as empresas estão preocupadas em passar isso, em orientar os familiares, né, de que maneira se portar, como ajudar esse idoso a não ficar dentro de casa com vergonha, ele participar, sair, ele tem esse direito de também frequentar os mesmos lugares que os jovens. Claro que balada tem uma baladinha para velhinho também, né? Brincando um pouco. Mas que ele tem direito de sair, se divertir, de dançar, de ir a uma peça de teatro, de ir a um show. Eu acho que isso é importante, né? E sabendo que o direito dele vai ser respeitado, né? Quantas vezes a gente entra no ônibus, vê, né, os assentos preferenciais, às vezes a pessoa está sentada ali, entra um idoso e a pessoa simplesmente ignora. Quer dizer, é um direito que precisa ser respeitado, mas assim, existe também uma fiscalização nesse sentido, acho que tudo isso também precisa ser refletido. Né? E outra coisa que eu tenho visto também, por exemplo, tanto o homem quanto a mulher idosa hoje está se cuidando. Então, muitas vezes não aparenta a idade que tem. Eu saí com uma amiga de 70 anos e ela super bem cuidada, né, tratada, cuida da alimentação, conforme a doutora disse, e a pessoa, você não tem, você está se aproveitando disso. Ela disse, não, eu tenho 70 anos. Não, mas você não tem 70 anos, você deve ter uns 50. Foi até um elogio no fundo. Exatamente, então acho que esse cuidado, né, a gente tem que motivar também as pessoas a se cuidarem, né, e ter esse respeito. Quer dizer, é possível chegar lá bem. Exatamente. Né? Se sentindo bem. Até falando um pouco dessa questão estética, a gente sabe que um outro ponto, a questão de envelhecer, está muito ligada à identidade também, de quem você é, né? A sua aparência. A vida inteira você teve aquela aparência, de repente você envelheceu e se transformou do dia para a noite, né? Então, assim, como que é isso na psicologia? Também é preciso abordar essa questão? Às vezes a pessoa é muito vaidosa, era muito bonita, de repente envelheceu e claro, aquilo vai trazer marcas, né? E isso é muito ligado à questão da identidade. Como que o senhor vê isso, doutor? Bom, eu coordeno o programa de mestrado do Instituto Educate e lá se produz muita pesquisa e a gente orienta os nossos alunos
nessas questões, né, da gente nortear as pesquisas um pouco no sentido de saber envelhecer, né, que é título de uma obra de mais de 2000 anos, um filósofo romano chamado Cícero. Então, você encontra, inclusive, em banca de jornal esse texto. Saber envelhecer, porque para envelhecer você precisa saber, né? Então, você precisa aceitar o envelhecimento. Agora, historicamente, algumas décadas atrás, as pessoas queriam parecer mais velhas. Olha só. Não é? Décadas atrás, se você voltar uns 50 anos, e você dissesse para uma pessoa que ela aparentava ser, dissesse para uma mãe que ela aparentava ser irmã da sua própria filha, ela se ofenderia. Porque a ideia de juventude estava ligada à ideia de irresponsabilidade, de pessoa imaturidade, de pessoa inconsequente. E esses valores foram mudando. Então hoje é exatamente o contrário. Se você quiser elogiar, por exemplo, uma mãe, é dizer que ela se parece muito à irmã mais velha da própria filha. Então os valores mudaram. Então psicologicamente a gente funciona de acordo com os valores vigentes de uma sociedade. Aquilo que a sociedade valoriza, a gente sente como positivo, e aquilo que a sociedade desvaloriza, você sente como negativo. Então, em parte, se trata também um pouco da gente compreender esses valores que estão em jogo. Agora, recentemente, saiu o aplicativo que pega a sua foto e envelhece. Né? Então, todo mundo está colocando a fotinho lá. Então, quer dizer, é uma diversão e, ao mesmo tempo, as pessoas ficam horrorizadas. Eu não quero. Bom, você vai envelhecer. Né? A única maneira de não envelhecer é morrendo. Quer dizer, que também não é uma boa opção. Né? Então, quer dizer, as pessoas vão envelhecer. A gente precisa saber envelhecer. Eu admiro muito as pessoas que envelhecem bem, né? E com autoestima lá em cima, bem resolvida. Com autoestima. E como você disse, isso tem a ver com a identidade, com a trajetória, mas também com os valores sociais. Existe um nível que são dos valores sociais, os valores que estão em jogo. E no outro nível, o nível pessoal, daquelas pessoas que têm mais autoestima, que não confundem a aparência com tudo que ela é. Então eu estou envelhecendo, eu não serei mais nada. Não, ela é uma série de coisas, inclusive a aparência. Né? Quer dizer, é um fato, a gente precisa saber envelhecer. As pessoas têm essa dificuldade? Bom, agora muito, né? Porque está fora de moda envelhecer, né? As pessoas lutam contra o envelhecimento. Né? Aí procedimentos estéticos. Pode ver que uma das grandes indústrias hoje é a de cosméticos, né? Um dos grandes sucessos. Agora, veja, não tem problema nenhum você cuidar da sua aparência. Eu acho que o problema é quando você sofre ao cuidar da sua aparência. Quando você fica se debatendo contra o envelhecimento. Eu acho que aí é um problema. Porque esse é um processo da vida, né? Então, sofre menos quem aceita mais a vida como ela é. Né? A psicologia ela tem uma escola com a qual ela pode aprender muito, e eu venho estudando isso há muitos anos, que é a escola do estoicismo, a escola filosófica do estoicismo. Uma escola que de mais de 2000 anos atrás, que falava muito da questão de você viver de acordo com as coisas como elas são e não sofrer por aquilo que não depende de você. Aquilo que eu posso fazer por mim, pelos outros, eu vou fazer. Aquilo que eu não posso fazer, eu vou tentar aceitar e viver da melhor maneira. De repente, no circo, né, me cuidando. Né? Quer dizer, hoje a fisioterapia é uma ciência avançadíssima. Ela propõe tantos recursos, ela orienta, ela te traz conforto, a arte, os jogos. Né? Vou atrás disso. Agora, que eu vou envelhecer, eu vou, né? Eu devo até me planejar para esse futuro, né? Eu vou até me preparar para isso. Eu tive um paciente que ele não se olhava no espelho, porque ele tinha 92 anos. E quando ele se olhava, ele se via velho, mas ele se sentia um garoto. Então, se ele não se olhasse no espelho, ele achava que ele tinha 30 anos e todas as mulheres olhavam para ele e ele era o melhor do futebol. E aí, a minha ideia para tirar ele da casa, porque a casa dele tinha muitos espelhos, foi levar ele na academia do prédio. E quando ele ia na academia do prédio, todo mundo falava, mas o senhor não tem essa idade, o senhor está tão bem. Então, ele acabou aceitando um pouco, porque ele estava bem perante a idade que ele tinha, mas ele tinha pavor de se olhar no espelho.
Ele escovava dente, tipo, fechando o olho, porque ele não queria ver. Ele era muito bonito quando ele era jovem. Interessante. É um choque, né? Foi pra ele. E ele falou assim, um dia eu acordei e envelheci. Carla, não foi assim, não demorou. Um dia eu acordei e envelheci. É comum isso acontecer, doutora? A pessoa por dentro se sente uma criança e por fora ela já envelheceu? A gente usa a seguinte nomenclatura. O indivíduo, ele envelhece. Esse ser, a aparência, o físico, o corpo. O sujeito, né? Ou seja, o ser, ele não envelhece. Ao você perguntar para uma pessoa de 80 anos, olha, e você sente os 80 anos? Ele fala, não sinto. Eu sinto a dor no joelho, eu sinto que eu não consigo mais correr, não é? Mas eu não sinto que eu tenho 80 anos. E qualquer um aqui também, eu não sinto que eu tenho 30, eu não sinto que eu tenho 40. Eu sei que eu tenho uma história mais longa, mais curta. Então, o sujeito, ele não envelhece. O que envelhece é o indivíduo, é o corpo, é a aparência, né? Então, eu tenho que me adequar à minha aparência. Agora, o que acontece no caso das pessoas muito vaidosas é que elas se confundem com a aparência, elas se confundem com um valor. Então, eu fui um grande artista da televisão, então, quer dizer, aí eu me confundo com essa personagem. Eu sou mais que isso. E aí, quando eu envelheço, quando eu perco esse lugar de celebridade, eu não consigo mais viver. A gente tem várias histórias de Hollywood, né, de atores que foram encontrados na sarjeta segurando o Oscar, a estatueta do Oscar. Quer dizer, apegado àquela apegado coisa, àquilo, né? E se deixou levar por... Por quê? Porque ele se transformou numa única coisa. Então, quando a gente se transforma numa única coisa, eu sou o chefe disso. Eu sou o galã. Eu sou... Bom, então, quando você perde aquilo, você não é mais nada, né? Agora, se eu sou o pai de família, eu sou o jogador de futebol, eu sou a pessoa que estuda, eu sou várias coisas. Bom, então a vida continua e eu vou levando e amanhã eu faço outras coisas e penso em outras coisas. Né? Aí é mais fácil um pouco envelhecer. Sim, né? com esse entendimento. Mas a falta dele pode muitas vezes levar uma pessoa para uma depressão, né? Sim, com certeza. A gente conhece, né? Eu acho que as pessoas aqui conhecem muitos casos assim. Que a pessoa ela envelhece porque ela não aceita o inevitável. Ela não aceita as coisas como elas são. Né? Mas normalmente tem alguma coisa aí nessa história. Acho que as minhas colegas aqui sabem bem disso. Acho que só completando isso, a minha preocupação sempre, a partir do momento que eu percebi que estava encaminhando para o envelhecimento, é manter minha mente ativa. Então, eu acho que o principal da família é perceber que esse idoso precisa fazer exercícios mentais, né? Porque eu acho que uma coisa que atrapalha muito a vida do idoso é o esquecimento. Né? E quais são esses fatores que levam ao esquecimento? Porque quando você... puxa, eu vou fazer isso. Não, o que eu estava fazendo mesmo? Você entende? Você se pega, de repente, a sua memória já falhando em algum momento. Né? E aí você fala, puxa, como é que eu vou... Aquela sensação de inutilidade, vamos dizer assim, também, né? Muito presente. Exatamente. Então, eu acho que o exercício, principalmente na fisioterapia, é manter essa mente sã. Né? Sim. E de que maneira a gente consegue ir cuidando dela. Por exemplo, eu quero fazer a minha programação dos próximos 20 anos. Né? Que eu consiga, pelo menos, saber o que eu estou falando e lembrar daquilo que eu quero falar, né? E poder usufruir disso. Então, a minha preocupação não é com o meu corpo, é com a minha mente. Eu tenho a preocupação ao contrário. Eu tenho a preocupação de como eu vou evoluir, né, na minha velhice, para que eu consiga manter tudo aquilo que eu sei na minha mente, tudo aquilo que eu preciso dispor, né, para conversar, para viver no dia a dia, para não esquecer de deixar o gás ligado, para não esquecer a porta da geladeira aberta, você entende? Essa é a minha preocupação. Quer dizer, eu observei muito minha mãe, né, na velhice, ela morreu jovem, né, com 76 anos, pequenos detalhes. Então, eu falei assim, meu Deus, eu preciso me preparar para isso. Qual é o exercício mental que eu tenho que fazer? Né? Quais são os cuidados para se preparar? Né? Então, eu sei que você dispõe de vários exercícios, né? Então, acho que a fisioterapia entra nesse cuidado da nossa mente, no cuidado diário, das pequenas coisas, né? Esse exercício mental para poder continuar lúcido, né? A nossa população ainda não tem como ritual ir no geriatra quando completa
50, 60 anos. E aí, o que seria uma consulta geriátrica? Você vai num médico especializado no idoso, então ele vai ver a parte cognitiva, ele vai ver a parte física, se você fumou e se você parou, o que você come, o que você bebe, ele vai te conhecer detalhadamente. Porque normalmente a gente vai no cardio, ele vê o coração, a gente vai no ortopedista, ele vê a artrose, o geriatra ele vai te conhecer. O que não está bom e o que está bom. Parte cognitiva, as pessoas nunca falam como exercitar a parte cognitiva. E qual que é o maior medo do idoso? O Alzheimer. É a doença do alemão que eles falam. Então, assim, será que se eu esqueci a primeira vez, eu tô com Alzheimer? Não, muitas coisas podem provocar. Principalmente as medicações para dormir, que hoje está sendo muito usada, não somente para o idoso, mas para a população em geral. Então, o geriatra ele vai fazer isso, vai fazer o rastreio cognitivo, que a gente fala, e a fisioterapia gerontológica, o que é fundamental? A gente fala muito em dupla tarefa. E o que seria isso? Então, o paciente vai andar e vai falar 10 palavras com a letra C, mas tem que ser nome de mulher. O paciente vai sentar e levantar e vai falar nomes de fruta. Porque ele vai ter que pensar em duas coisas diferentes. O movimento de sentar e levantar e o nome das frutas. E o que eu sempre oriento para os meus pacientes, faça a palavra cruzada, faça a caça-palavra, tenha o hábito da leitura diária. Então, eu vou ler o jornal, eu vou ler a Veja, eu vou ler a Tititi, não importa o que você vai ler, mas que você que você mantenha essa atividade. E faça isso 30 minutinhos por dia. Pode ser 15 de manhã, 15 à tarde, porque normalmente a gente pensa só na parte física. E aí a parte cognitiva entra quando começa a esquecer alguma coisa. E o que acontece com o idoso? Ele esqueceu qualquer coisa, acabou. Se ele esqueceu o fogo ligado, ele nunca mais vai encostar perto do fogão. Então, peraí, será que ele esqueceu só o fogo ligado uma vez e nunca aconteceu isso? O leite derramou, como qualquer pessoa pode acontecer? Ou isso está acontecendo direto? Então, isso a gente tem que parar para dar uma olhada. E quando vai no geriatra, a gente tem isso, uma consulta anual, a gente consegue perceber isso, se está melhorando, se está piorando, o que está piorando e como pode reverter. Uma dica importante, a partir dos 60 é bom já procurar um geriatra. Um geriatra. Uma consulta, você vai fazer uma consulta uma vez ao ano e esse médico ele vai te orientar como envelhecer melhor, né? Aí todo mundo acha que é um pouco nutricionista, um pouco psicólogo, todo mundo acha que é um pouco tudo. Ah, eu sei o que comer, eu sei curar o meu problema emocional. Não, peraí. A gente tem escalas, que é a GDS, que é uma escala que mostra, né, o que está ruim na vida desse idoso, o que ele sente tristeza. E aí a gente consegue fazer um trabalho em equipe que é muito bom. E tem toda essa visão macro da situação, toda essa visão e ele vai envelhecer bem. Acho que não é importante quantos anos eu vou viver, e sim como eu vou viver todos esses anos. Então, qualidade de vida. E muitas vezes esse paciente idoso, ele não sabe o que é qualidade de vida, porque ele passou a vida inteira trabalhando, buscando o filho na escola, fazendo isso, fazendo aquilo. Peraí, eu envelheci. Agora eu estou aposentado, meu filho foi morar fora, o meu filho casou. E o que eu vou fazer agora? Então, vamos olhar uma nova forma de viver, uma nova forma de fazer alguma coisa diferente. Então, acho que isso é fundamental. E o geriatra, ele tem muito essa parte ouvinte para ver como a gente vai envelhecer melhor. E falando um pouco mais sobre os cuidados, né, aproveitando que a gente está no mês de julho, eu queria que você falasse, doutor, um pouco dos principais cuidados, né, nesses dias mais frios, mais secos, em relação aos idosos. Eu até estava lendo um estudo e assistindo um programa hoje, que o especialista estava dizendo que no inverno a população tem 30% a mais de chance de uma doença cardiovascular, né, um AVC, um infarto. Sim. E a gente tem os grupos de riscos, né, então os obesos, os sedentários, os diabéticos. E os idosos acabam, muitas vezes, estando dentro desse grupo de risco porque são pessoas que têm uma predisposição a ter mais essas doenças. Então, o que é bacana fazer? Que tipo de dica seria importante para esses períodos? A gente teve dias muito frios. E o que a gente fez no dia muito frio? Eu, com 31 anos, o que eu fiz? Nada. Eu fiquei o dia inteiro debaixo de uma coberta e acabou. Então, o que a gente orienta para esse paciente? Primeira coisa, hidratar. Então, o senhor pode tomar chá, pode tomar chocolate quente, mas hidratar. Quando a gente está com muito frio, a gente não quer fazer nada, né? Quer ficar debaixo da coberta ali paradinho. E aí isso se torna um problema. Esse idoso, às vezes, desidrata sem perceber. Então, hidratar. A parte da pele fica mais ressecada. Então, muitas vezes, a pele do idoso é muito fininha. Qualquer batida, ele pode pode dar uma rachadura, pode cortar. E muitas vezes esse paciente não toma anticoagulante, ele pode ter um outro problema. Então, assim, deixar essa pele hidratada na hora do banho,
se for possível, põe um aquecedor só para a parte do banho, para conseguir sair do banho, hidratar a pele e movimentar. Quando tá o frio, a gente não quer fazer nada. Então, assim, não, eu vou me levantar para tomar um café. Eu vou levantar, vou esticar um pouco as minhas pernas. Então, assim, eu vou movimentar. Então, movimentar, se hidratar, hidratar a pele antes de mais nada também. E evitar sair à noite também, né? Sim, se for sair, se agasalhar, né, manter uma temperatura. Mas o idoso, normalmente, ele não gosta de sair à noite, ele gosta de sair bem cedo. Então, assim, de manhã ele vai fazer todos os exames, ele vai fazer as coisas de manhã. Então, assim, como que o senhor pode estar quentinho e confortável? Isso tem que ter sempre... Acho que a parte do quentinho não precisa muito, né? Porque o idoso, ele cuida muito dessa parte de se agasalhar. Mas o senhor tem necessidade de ir no mercado num dia de frio e chuva? Pode deixar para amanhã? Ou o senhor pode ir no horário do meio-dia, que está mais quente? Mas principalmente a parte de hidratação, porque o idoso não gosta de beber água. Então fica aí a dica. Então a parte de hidratação é muito importante. Como que é fazer esse trabalho no frio, Marlene? Olha, na verdade a gente se acostuma, né? Porque eu adoro o frio, porque eu sou sulista, sou de Cascavel, no Paraná, e lá sempre é muito Lá é frio, frio, né? No sul. Então, na verdade, eu gosto muito do frio. Mas a gente toma muito cuidado exatamente no circo e se acostuma, né? Eu sempre brinco, digo o seguinte, que a gente pega uma resistência maior, porque você está muito vulnerável, né? Como a maioria mora em trailer, né? A maioria tem essa andança pelo espaço do circo, então você acaba acostumando um pouco mais com a mudança de temperatura, tanto do frio para o calor para o frio, né? Mas eu, depois de muito tempo, peguei uma gripe muito forte nesse inverno também. Então, eu acho que é isso exatamente o que você falou, tem que se cuidar, né? Tem que se Os cuidar. artistas lá mantêm o ritmo normal de Sim, atividade, de sim, treino, eles não sim. se intimidam com esse... Não. A gente aprende a lidar com o calor, com o frio, que é psicológico. Frio é psicológico. Tô brincando com o doutor. Tem uma outra questão, que é a questão econômica, né? Então, temas como aposentadoria, uma renda fixa, tudo isso começa também a fazer parte do universo do idoso. Quer dizer, ele vai envelhecer, ele precisa ter uma condição aí para se manter. E todos aqui falaram essa questão de manter esse idoso na atividade, né? Então, através da leitura, através do esporte, através também do mercado de trabalho, que não seria nada mal se a gente tivesse políticas públicas mesmo que inserissem esse idoso no mercado de trabalho, né? Para que ele se mantesse aí na atividade e tivesse uma renda. Queria perguntar para o doutor Aurélio se essa questão econômica é realmente uma grande preocupação também, gera muito estresse entre os idosos. Como que é isso, doutor? Sim, eu considero que a questão econômica ela é uma questão muito importante, sobretudo nos dias atuais, né? Acho que o dinheiro, desde que ele surgiu na história da humanidade, ele foi se tornando cada vez mais importante, mais central na vida das pessoas. Então, muitas décadas atrás, as pessoas até se viravam sem o dinheiro. Hoje é tudo muito comercializado, né? Então, com o aperfeiçoamento do capitalismo, inclusive a gente tem outras formas, né, de moeda, o cartão de crédito, o cartão de débito. Então, o idoso, todo mundo gosta de autonomia, né? O mundo, de certa maneira, ele é feito para você não precisar de ninguém. A gente gosta, é uma contradição, a gente gosta das pessoas, mas não gosta de depender delas. Então, todo mundo quer ter seu dinheiro para não precisar, né, precisar menos ou ser mais independente. Então, o idoso que tem a sua reserva, que tem o seu dinheiro, que tem sua fonte ou que tem o seu trabalho, ele, de certa maneira, tem mais tranquilidade. Aquele que não tem, ele vai ter que aprender a lidar com isso. E nós estamos falando da realidade nacional, nós estamos falando aí de boa parte da população carente, né? Há coisa de 2 meses atrás, eu estive aí na França e a gente produziu um vídeo, eu estive no Père Lachaise, né, um cemitério importante da França, conversei com várias pessoas lá que trabalham como guias, né? Quase todos idosos, são pessoas comunicativas, pessoas ativas. Agora, vejam, elas têm uma certa garantia de renda do governo, elas têm mobilidade, elas andam de metrô para cima e para baixo, elas podem fazer um lanche na esquina. Então, essas questões fazem com que o idoso saia,
o idoso não dependa da família. Ao contrário do que se diz, eu encontrei muita gente lá bem-humorada, né? Quer dizer, eles têm a fama do mau humor, mas eu felizmente só topei com gente bem-humorada lá em Paris, sobretudo. No interior eu não vou dizer, porque o interior ele é naturalmente, as pessoas são mais afetivas, mais próximas. Então a gente depara com uma realidade que a gente fica pensando, né? Que seria muito importante também a gente ter essa realidade, quer dizer, mais independência, mais mobilidade, menos medo, mais segurança, para não ter tanto medo do estranho, poder sair na rua, conversar com as pessoas. É interessante como as pessoas lá, elas estão vivendo de uma maneira mais tranquila, elas não têm, mesmo não tendo essa afetividade do brasileiro, mas elas não têm aquela desconfiança extrema do estranho. Né? Quer dizer, você pede uma informação, a pessoa para tranquilamente, dá atenção para você, explica, né? Então, quer dizer, essas questões sociais que passam muito pela questão do dinheiro, elas são importantes para todo mundo, mas mais importante ainda para o idoso, mais importante ainda na velhice. Só completando, eu acho que essa questão é também começar um trabalho que o idoso tem que mudar de profissão quando ele se aposenta. Tipo assim, muitas vezes o cara está acostumado com um padrão, mas quando ele se aposenta, ele pode fazer um outro serviço. O guia que você estava falando, eu acho que a gente tem recreadores, contadores de histórias, pode se inventar ali na terceira idade uma outra atividade para ele que gere uma renda, mesmo para essa população que não tem um rendimento aí mais... que não tem a condição de ter, mas ele pode aprender uma nova profissão. Né? No circo mesmo, as pessoas que vão se aposentando como artista, a gente delega para outra função. Então, não tem vergonha nenhuma de o cara ir vender pipoca, ou fazer um cachorro-quente, ou ficar na portaria, mas ninguém vai ou ficar atender. parado, né? Não vai ficar parado. Então, nós temos essa noção de que não existe a estrela que é no picadeiro, que ele vai fazer. Todo mundo passa por todas as funções com dignidade. Então, eu acho que é preparar exatamente para... exatamente. Eu sei que daqui a pouco eu vou ir para a bilheteria, entendeu? Então, a gente já vai aprendendo que vai chegar um momento que você vai passar teu bastão para alguém cuidar daquele cargo que você tem e que você vai assumir um outro e que também é tão digno quanto. Mas que você tem a importância isso. que tudo ali é importante, Exatamente. independente da sua função. Exatamente. Eu acho que é isso que talvez que as empresas estão fazendo hoje em dia também, né? Trazendo essa educação que o idoso pode mudar, né? Que pode ter uma mudança na terceira idade para fazer uma outra coisa que ele não fazia antes, mas que também é digno e que vai receber alguma coisa em troca. Essa coisa que o doutor Aurélio falou, a questão cultural, né? A gente sabe que vai variar muito de um país para outro, de uma região para outra. A cultura, a condição ali que as pessoas vivem vai influenciar diretamente na vida das pessoas. A doutora Carla teve uma viagem, né, no sertão do Espírito Santo. Isso, a minha família é de Una. É uma cidade do interior de Vitória de 27 mil habitantes. E lá eles envelhecem de uma outra forma. Porque a cidade não tem geriatra, não tem fisioterapeuta gerontólogo. Então, assim, será que eles envelhecem ruim? Ao mesmo tempo, não. Porque eles têm uma outra vida. Eles passam pelo dia totalmente diferente. Então, os idosos, eles fazem caminhada, não porque é importante, porque é de costume. Então, eles têm que caminhar, fazer a horta, cuidar da criação. Então, assim, a forma que eles envelhecem, talvez é sem uma orientação do que as pessoas daqui têm. Mas eles envelhecem bem, porque eles envelhecem ativamente. Então, quer dizer, essa questão cultural mesmo, ela influencia, né? Influencia. Então, tem o chá para ter uma gripe, eu vou tomar um chá tal. Uma infecção, eu vou tomar um chá tal. Eu vou procurar o médico, mas o meu chá vai ser tão importante quanto. Porque a minha avó fazia, não sei quem fazia. Então, assim, a cultura ainda existe muito na cidade. E os idosos são totalmente ativos, a maioria. Tinha até senhores de 70 anos participando de uma colheita de café, que é um trabalho totalmente braçal. Muito legal. Muito. Bom, então ficam aí as dicas, né? Comer bem, se manter numa atividade física, uma atividade cognitiva. O importante é se mexer. Queria agradecer a participação de vocês, a contribuição de cada um. O programa em discussão fica por aqui. Obrigada pela sua audiência e até o próximo programa.